Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso curso de Direito Constitucional. Eu sou o professor Gabriel Gomes e quero iniciar esta aula de hoje agradecendo imensamente a cada um de vocês pela adesão ao nosso curso. Nosso curso teve uma aceitação muito inesperada e isso é motivo de muita felicidade para mim. Muito obrigado por terem aderido, por terem compartilhado com os amigos de vocês. Como eu disse no começo, a minha proposta é te auxiliar no estudo do direito constitucional, seja na sua preparação para concurso público, para o exame de ordem ou mesmo na sua formação cidadã. Vamos em frente, né? Dar mais um passo aí no objetivo da sua aprovação, não é mesmo? Muito obrigado mais uma vez de coração e nunca é demais, né? Pedir a vocês para deixar um like aqui neste vídeo, bem como para se inscreverem no nosso canal no YouTube e nos seguirem no Instagram e no Telegram. A propósito, amanhã eu vou postar no Telegram algumas questões de prova que envolvem os assuntos por nós já estudados na aula passada e nesta aula de hoje. Portanto, fica ligado também no nosso canal do Telegram. O link para se inscrever consta na minha bio lá no Instagram, @constitucionalnaveia. Vamos em frente? Então, começando, meus amigos, aula de número 2, o nosso assunto de hoje também é Teoria da Constituição. Vamos em frente estudar um pouco mais este importante assunto. E como você já está acostumado, eu vou aqui projetar a minha tela para vocês, de modo a otimizar a nossa exposição e permitir que você tenha uma melhor compreensão acerca do tema. Muito bem. Está projetado aí então para vocês o nosso assunto, aquilo que será objeto do nosso estudo neste encontro de hoje, qual seja Teoria da Constituição. Muito bem, meus amigos. Eu começo esta aula de hoje abordando com vocês o item Estrutura das Constituições. Quero lhes mostrar o que basicamente todo texto constitucional possui. Quero lhe mostrar basicamente como é que todas as constituições encontram-se estruturadas. Vamos ver aqui essencialmente as partes integrantes de uma Constituição. E eu faço isso, obviamente, levando em conta a atual Constituição brasileira, a Constituição de 1988. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Verificando aqui o nosso texto constitucional de 1988, faz-se necessário verificar que, inicialmente, ele é constituído por um preâmbulo. É isso mesmo. A nossa Constituição, meus caros amigos, possui ali um texto inaugural, um texto de apresentação denominado preâmbulo. Muita atenção! Este preâmbulo, meus caros amigos e amigas, não representa, não é uma regra jurídica propriamente dita. E sobre isso, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, já há muitos anos, se posicionou no sentido de que o preâmbulo não tem força obrigatória. O preâmbulo não é uma regra jurídica, daí porque ele não é dotado de imperatividade. E você, então, pode se questionar, né? Mas por que serve, então, o preâmbulo, né? Qual é a função deste elemento da nossa Constituição? Galera, segundo o próprio STF, a função do preâmbulo é uma função puramente hermenêutica, é uma função puramente interpretativa, de modo que o preâmbulo pode até mesmo ser utilizado em argumentações jurídicas, sejam elas no âmbito do judiciário ou fora dele, não importa, mas é importante notar que o preâmbulo não é regra jurídica, não tem força obrigatória, não se trata de lei em sentido estrito. De modo, então, que ele poderá sim ser utilizado, mas enquanto um vetor hermenêutico, mas enquanto um vetor interpretativo. Ou seja, nós podemos e devemos usar do preâmbulo para melhor entender, para buscar o sentido e o alcance das normas constitucionais, mas nunca, segundo o próprio STF, usar o preâmbulo como regra jurídica. Bacana? É muito importante que você tenha isso em mente, em que pese o STF já tenha decidido isso há muito tempo, ainda nos dias de hoje isso é objeto de cobrança em provas de concurso público. Então, muita atenção a este detalhe. Pois bem, após o preâmbulo, a Constituição possui uma parte que é denominada de parte dogmática. É aquele núcleo essencial do texto constitucional. E se nós observarmos a Constituição de 1988,
Esta parte dogmática, que é muito alongada no nosso texto constitucional, ela vai do artigo 1º ao artigo 250, meus caros amigos. Enfim, vários assuntos, vários temas são tratados, são abordados e regulados em todos esses dispositivos constitucionais, né? Vale lembrar que a nossa Constituição, inclusive, é uma Constituição analítica. Não se trata de uma Constituição sintética, né? Resumida, muito pelo contrário. Ela é uma Constituição bastante analítica, bastante prolixa. Joia. Mas, além do preâmbulo, da parte dogmática, que vai do artigo 1º ao 250, nós temos ainda o ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que, no caso brasileiro, levando em conta a atual Constituição, o ADCT é constituído de 114 artigos. Isso mesmo, nós temos ali 114 artigos que constituem, que fazem parte dos atos constitucionais das disposições transitórias, do ADCT, ok? Agora, veja só, meus caros amigos, qual é a função do ADCT? O ADCT, como o próprio nome sugere, né? O nome é bastante intuitivo, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele é formado, então, de várias regras constitucionais que têm por finalidade precípua estabelecer uma espécie de transição entre as ordens constitucionais. Ou seja, a atual ordem constitucional é inaugurada pela Constituição de 1988, ela então é regulada, né, transitoriamente por alguns dispositivos que estabelecem aí uma transição, uma migração do regime constitucional anterior para o atual regime, para a atual ordem constitucional. Então, esse deslocamento, essa migração, essa transição para a nova ordem constitucional é regulamentada exatamente pelas várias regras que compõem o nosso ADCT. Vale dizer, para além disso, que o ADCT possui também algumas regras que regulam, que disciplinam provisoriamente, temporariamente, alguns assuntos. Olha, eu vou te trazer aqui um exemplo que consta do artigo 96 da Constituição. Desculpa, 96 do ADCT. Pois é, a regra do 96 do ADCT, ele vai estabelecer que aqueles municípios que foram criados, que foram fundidos, desmembrados, né, entre o início da vigência da Constituição até o final do ano de 2006, esses municípios ficam todos eles convalidados. Isso se deu, pessoal, até não vou entrar agora no âmago desta normatividade, né, dessas questões, porque isso vai ser objeto de aula própria, porque, na verdade, para que fosse possível, né, haver a criação, desmembramento, fusão e incorporação de municípios, seria necessário a existência de uma lei federal própria, específica. E esta lei até hoje não foi elaborada pelo Congresso Nacional. Daí porque o nosso constituinte, né, reformador, acabou acrescentando no ADCT o artigo 96, que regula, né, temporariamente, provisoriamente, a situação destes municípios. Ou seja, é um artigo que veio convalidar a criação de municípios, fusão, desmembramento desses mesmos municípios, entre a vigência, o início da vigência da atual Constituição até o ano de 2006, inclusive. Bacana? Então veja aí mais um exemplo, né, de regra que compõe o nosso ADCT. Pois é, pessoal, essas então são as partes integrantes do nosso texto constitucional. Mas também, vejam bem, não pode passar desapercebido que nós temos regras constitucionais, né, normas constitucionais, que não estão presentes expressamente, explicitamente no texto da Constituição. Vale lembrar aqui daquelas normas constitucionais, por exemplo, decorrentes de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Bom, nós podemos com bastante tranquilidade encontrar normas constitucionais, verdadeiramente constitucionais, que não se encontram explicitadas na Constituição, mas que estão previstas em tratados internacionais, né, no caso de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, que, se forem aprovados, então, com o quórum das emendas constitucionais, vão ter estatura jurídica de normas constitucionais aqui no Brasil.
Não podemos esquecer também que é possível encontrarmos normas constitucionais decorrentes dos princípios adotados pela própria Constituição, não é mesmo? E, portanto, não podemos esquecer que existem regras constitucionais do tipo implícitas. Vou te trazer aqui um pequeno exemplo, apenas para não ficar aqui muito vaga a nossa explicação. Vamos lembrar, gente, do famoso princípio da proporcionalidade, muito utilizado não só na esfera pública, mas também na esfera criminal, não é mesmo? Pois é, o princípio da proporcionalidade, ele não está expressamente explicitado, constando no texto da Constituição. Entende-se, né, por um viés, que este princípio pode ser retirado, pode ser depreendido do próprio Estado de Direito, né? Seguindo aqui uma corrente, uma teoria alemã, que eu, inclusive, acredito ser a mais acertada, a mais correta. Então veja que é um princípio constitucional de elevada envergadura, e isso é inegável, mas que não encontra aí previsão expressa no próprio texto. Tranquilo? Então quero te demonstrar apenas nesta explicação aqui final desse slide, né, desta projeção, que é possível sim nós encontrarmos regras constitucionais fora do texto constitucional. Muito bem, vamos em frente. Quero te mostrar agora, quero lhes explicar alguns elementos das constituições. Olha só, pessoal, quando você vir, né, melhor dizendo, nas próprias doutrinas, né, apostilas ou questões de concurso, questões de prova, o tema elementos das constituições, eu quero que você se lembre, nada mais, nada menos, que isto vem designar aí um agrupamento de normas constitucionais, né? Então, quando eu for explicando aqui, você vai entender isso um pouco melhor, tá? Quando eu for perpassando por esses elementos, que eu vou aqui destacar um a um para vocês vão perceber e vão entender essa questão um pouco melhor. Mas basta você saber de início, então, que esses elementos das constituições, eles nada mais são do que alguns agrupamentos de regras constitucionais. Nada mais é do que isso, né? São categorias normativas, né, de regras constitucionais organizadas aí em elementos para facilitar, então, a compreensão. Tranquilo? Então, quando você olhar, né, quando você se deparar com o texto da Constituição, você vai encontrar ali, em alguns grupos, algumas regras constitucionais que estão especialmente, né, classificadas e agrupadas nesses grupos para poder, então, facilitar a compreensão do texto constitucional. Pois bem, a primeira categoria de normas constitucionais que eu trago à tona, né, por ocasião do estudo dos elementos da Constituição, são os elementos orgânicos. É o primeiro grupo de normas constitucionais que você tem que saber que estão presentes necessariamente na Constituição. Bom, esses elementos orgânicos, meus caros amigos e amigas, dão conta de alguns assuntos muito essenciais, dos quais nós falamos, inclusive, em nosso encontro anterior. Quando você pensa, por exemplo, em regras constitucionais que estabelecem a forma de Estado, quando você pensa em regras constitucionais que vão estabelecer aí a organização dos poderes, né, de cada um deles, judiciário, executivo, legislativo, quando você pensa na norma da Constituição que consigna a própria separação entre os poderes, veja, está-se diante aqui de elementos orgânicos, de elementos essenciais, que estão intimamente relacionados com a própria estrutura do Estado. Eu até coloquei para vocês aqui de início, na nossa estampa, o seguinte: estes elementos orgânicos, eles estão intimamente relacionados com a própria estrutura do Estado e com o próprio poder em si, com o próprio poder político em si. Então, normas que versam sobre organização dos poderes, forma de Estado e também separação dos poderes são grandes exemplos desses elementos orgânicos da própria Constituição. Bacana? Vamos em frente, então, passar para o próximo elemento, para o próximo grupo, né, de regras constitucionais que eu quero lhes apresentar. Eu lhes trago aqui os elementos limitativos, né? Bom,
Os elementos limitativos, meus amigos e amigas, são compostos de normas da Constituição que visam estabelecer limitações à atuação do Estado. É importante mencionar que esta é uma das grandes balizas da Constituição. Ora bolas, uma das grandes finalidades, da Constituição, meus caros, é justamente limitar o poder. E a um só tempo, como eu já expliquei antes para os senhores e para as senhoritas, proteger a pessoa humana. Então, quer dizer que na Constituição nós temos várias normas constitucionais que limitam o poder do Estado. É verdade. Quais normas são essas, hein? Essencialmente falando, são aquelas normas da Constituição que declaram, que reconhecem os direitos e garantias fundamentais. Porque justamente estas normas, definidoras de direitos e garantias fundamentais, elas vêm inegavelmente limitar o poder do Estado e com isso, então, por via reflexa, proteger a própria pessoa humana. Tranquilo? Joia! Então, vimos aqui os elementos orgânicos que estão relacionados à estrutura do Estado, à organização do poder. Vimos os elementos limitativos, que estabelecem limites para a atuação do Estado e, a um só tempo, protegem a pessoa humana. Estão presentes também na Constituição, meus queridos, alguns elementos que são chamados de elementos socio-ideológicos. Muita calma nessa hora. Estes elementos socio-ideológicos nada mais são do que regras constitucionais, ou normas constitucionais, melhor dizendo, que vêm expressar alguns valores políticos escolhidos, eleitos pelo nosso constituinte originário. Nada mais do que isso. E veja que a nossa Constituição, conforme já explicado também em outra oportunidade, ela é pluralista, É uma Constituição que vai aí ser eclética, porque vários valores, vários interesses, de diferentes nichos, de diferentes categorias sociais estão aí positivados, estão previstos na própria Constituição. E, portanto, nós temos na nossa atual Constituição, meus caros amigos, várias regras jurídicas que dão conta aí de algumas escolhas políticas feitas pelo nosso constituinte originário. Eu trouxe aqui para vocês, para poder exemplificar, os direitos individuais. Bom, os direitos individuais, muitos deles, inclusive, são direitos naturais, na verdade, quando você pensa em vida, liberdade, segurança, propriedade, não é mesmo? Pois é, os direitos individuais, meus caros, eles têm aí, por natureza, por definição, uma situação, uma realidade segundo a qual o Estado, para poder realizá-los, para poder observá-los, deve se abster de praticar alguns atos, respeitando, então, a esfera individual de direitos da pessoa, respeitando aí, toda essa proteção jurídica mais essencial, que é de cunho individual, que faz jus à pessoa humana. Então, os direitos individuais, eles são respeitados na medida em que o Estado não intervém na esfera individual de direitos da pessoa humana. Mas é bem verdade que esses direitos fundamentais individuais por si só, eles não são suficientes, De maneira que foi necessário, inclusive, que o nosso constituinte trouxesse para o texto constitucional os chamados direitos do tipo sociais. É isso mesmo. Os direitos sociais, meus amigos, que são, em grande medida, direitos prestacionais. Ou seja, muito diferente dos direitos do tipo individuais, que para serem realizados, o Estado deve se abster, o Estado deve não agir, não interferir na esfera individual de direitos da pessoa. Os direitos sociais acabam apontando para a necessidade de o Estado efetivamente agir, de o Estado adotar ações positivas que são direcionadas, então, na realização dos direitos sociais. Pense você no direito fundamental social à saúde, à educação, ao trabalho, ao transporte, à alimentação, à assistência aos desamparados, entre outros mais, Lá do artigo 6º da Constituição, por exemplo. Então veja que nós temos aqui escolhas políticas bem diferentes, pautadas em cargas ideológicas que não são antagônicas, mas são cargas ideológicas que se complementam, e neste caso aqui dos direitos fundamentais,
individuais e sociais, estão todos eles voltados para a proteção da pessoa humana. Uma proteção do tipo integral, não é mesmo? Pois é, trouxe também como outro exemplo para vocês, pessoal, para mostrar essas diferentes manifestações ideológicas, né, presentes na própria Constituição, o fato de que o nosso Constituinte consagrou, ao mesmo tempo, a livre iniciativa, a livre concorrência, mas também o nosso Constituinte não se esqueceu, à guisa de exemplo, da função social da propriedade, por exemplo, que vem estabelecer, né, que a sua propriedade, que é um direito individual, né, sagrado, inclusive, né, de matizes naturais, né, a sua propriedade ela não tem que ser apenas, enfim, voltada para o atendimento dos seus próprios interesses, né, dos interesses do proprietário. Pelo contrário, a sociedade, entre aspas, tem de ser boa para você e tem de ser boa também para todos os demais. A sociedade tem de cumprir a sua função social, não é verdade? Muito bem, meus caros amigos. Além disso, o nosso Constituinte, né, além de ter estabelecido a livre iniciativa, a livre concorrência, trouxe não apenas a função social da propriedade, mas também a defesa do consumidor como sendo um importante valor constitucional. Então, perceba vocês, né, que nós temos aqui na Constituição uma série de regras, uma série de normas constitucionais que vem aí estampar, que vem consagrar valores ideológicos um tanto quanto distintos, que, como eu já disse, diferentemente de serem antagônicos, esses valores socio-ideológicos, eles se complementam, né? Com vistas em ordem à proteção da pessoa humana, que é um dos grandes valores, que é um dos grandes vetores hermenêuticos do nosso atual Estado constitucional. Muito bem. Além dos elementos orgânicos, né, elementos limitativos e socioideológicos, vamos ver agora os elementos de estabilização constitucional. Pessoal, os elementos de estabilização constitucional, eles vão se limitar aí às normas constitucionais que vêm estabelecer solução para os conflitos constitucionais. Olha que interessante. Nós temos aí um arquétipo de regras da Constituição que estão voltadas, né, à solução de alguns conflitos constitucionais. Gabriel, que conflitos são esses, né? Quais regras são essas? Pois é, pessoal, essas regras, das duas uma, elas estão voltadas, olha que bacana, elas estão voltadas para a defesa da própria Constituição em si, ou então elas podem estar voltadas para a defesa do Estado e das instituições democráticas. Olha, turma, quando nós analisamos, por exemplo, o artigo 60 da Constituição, que vem regulando, né, o processo legislativo de alteração da nossa Constituição, você vai perceber que o processo de alteração da nossa Constituição é um processo bastante solene, bastante dificultoso. Não é fácil alterar a Constituição, não é mesmo? Nós precisamos aprovar a proposta de emenda constitucional em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, e o quórum de aprovação é um quórum bastante elevado. É o quórum de 3/5, né? Um quórum hiperqualificado. Pois é, não é fácil alterar a Constituição. Notem, pessoal, que este processo legislativo de alteração da Constituição, que faz com que a nossa Constituição seja do tipo rígida, ele é um instrumento de defesa da própria Constituição, né? Ou seja, a mensagem que o Constituinte deixou foi a seguinte: ora, Constituinte reformador, você não pode ficar alterando a Constituição a todo momento. Sociedade brasileira, cidadãos brasileiros, a nossa Constituição somente pode ser alterada em situações específicas, né? A depender de uma real necessidade de que o seu texto seja, de fato, emendado. Esta foi a mensagem do nosso Constituinte, de modo que toda esta solenidade própria da alteração da Constituição é um mecanismo de autodefesa, a fim de que a integridade do texto constitucional seja protegida
face a algumas manifestações aí, né, isoladas de alteração do texto constitucional que, sinceramente, não são saudáveis em grande parte das vezes à própria sobrevivência da nossa Constituição. Tranquilo? Beleza pura, pessoal. Agora, veja só. Além dessas regras, né, que visam defender a própria integridade da Constituição, nós temos aqui a defesa do Estado e das instituições democráticas. Existe um conjunto de regras constitucionais, né, um conjunto de normas da Constituição voltadas à proteção do Estado, voltada à proteção das instituições. E aqui cumpre lembrarmos do Instituto, por exemplo, da Intervenção Federal, do Estado de Defesa, do Estado de Sítio. Todas estas situações são, na verdade, designativas de fatos que revelam anormalidade, gente. Estado de defesa, de sítio, intervenção, né? São situações de fato anormais, né? De instabilidade democrática, de instabilidade institucional, de modo então que é preciso se voltar para a observância de algumas regras um tanto quanto excepcionais, porque realmente a situação fática subjacente a esses três quadrantes que eu coloquei aqui, estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, é uma situação fática um tanto quanto preocupante. De sorte, então, que existe um conjunto de regras constitucionais, né, que integra estes elementos de estabilização constitucional, destinados ao restabelecimento da normalidade constitucional. Tranquilo? Maravilha! Vamos passar agora ao estudo dos elementos formais de aplicabilidade constitucional. Pessoal, esses elementos aqui, né, que ficaram por último, eles são, na verdade, integrados por regras da própria Constituição que vão dispor, que vão estabelecer como é que outras regras constitucionais deverão ser necessariamente aplicadas. Bom, eu quero te trazer aqui alguns exemplos para poder ilustrar, não é mesmo? Este caso aqui é um caso em que os exemplos falam muito mais, né? Explicitam muito mais o sentido do que a própria explicação em si. E você deve estar se perguntando, Gabriel, quais são os exemplos? Pois é, gente, os exemplos são os seguintes, né? Temos aqui inicialmente o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. É uma regra que mais adiante eu vou estudar com vocês em outra oportunidade, quando nós passarmos pela análise, pelo estudo dos direitos fundamentais. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, diz que as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata. Veja que temos aqui no artigo 5º, parágrafo 1º, né, uma regra muito importante da nossa Constituição, que vai dizer que aquelas regras que prescrevem direitos fundamentais devem ser aplicadas de maneira imediata. Depois eu vou te explicar qual é o sentido e o alcance deste parágrafo 1º do artigo 5º. Mas é inegável constatar aqui, de plano, né, que nós estamos diante de um regramento que dispõe sobre como outras regras deverão ser aplicadas. Viu? Inegavelmente, temos aqui um elemento formal de aplicabilidade. O outro exemplo que também não pode ser passado batido, são as regras do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ali no ADCT, pessoal, nós temos em grande medida um conjunto de regras constitucionais que vão dispor como outras situações de estatura constitucional devem ser tratadas, devem ser reguladas. Portanto, elementos formais de aplicabilidade que sugerem, né, como outras regras constitucionais deverão ter aí a sua aplicação levada a efeito pelos destinatários das normas constitucionais. Muito bem, pessoal. Fechando essa parte dos elementos das constituições, eu quero agora tecer algumas considerações com vocês acerca do neoconstitucionalismo. Vamos lá. Pessoal, o neoconstitucionalismo, ele é um nome, né, utilizado para designar a última etapa evolutiva do direito constitucional. Aquela etapa em relação ao qual o nosso atual direito constitucional está inserido.
E me parece muito relevante, né, por ocasião do estudo da teoria da Constituição, nós passarmos aqui uma explicação, ainda que muito singela, sobre o neoconstitucionalismo. Pra vocês terem uma ideia, né, o tema é um tanto quanto mais profundo, mais complexo. Eu mesmo já escrevi muito sobre isso, inclusive por ocasião da minha dissertação de mestrado, mas vale aqui vocês terem pelo menos uma noção mais resumida, mais concisa das principais características do neoconstitucionalismo. Pois bem, então a pergunta é essa, né? O que caracteriza, né, o neoconstitucionalismo? O que traz aí como elemento de distinção desta atual fase do direito constitucional? Pessoal, é preciso que vocês tenham em mente que o atual direito constitucional, ele acaba convergindo para algumas, digamos, algumas características, que são principalmente as seguintes que eu vou destacar para vocês aqui inicialmente na nossa tela. Olha só, o direito constitucional atualmente, ele converge para a centralidade da Constituição, não só da Constituição, mas por via de consequência dos direitos fundamentais e da própria dignidade da pessoa humana. Então, notem, né? O atual direito constitucional, ele está aí totalmente relacionado com a centralidade da Constituição e, por via de consequência, está relacionado com a centralidade dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Gente, com o neoconstitucionalismo, né, que está aí assentado no pós-positivismo, inclusive, a Constituição ela passou a ocupar a centralidade do ordenamento jurídico. De modo que, se você pensar, né, o nosso ordenamento jurídico como se fosse aí a organização planetária, a Constituição inevitavelmente estaria situada na posição do Sol. De modo que as outras leis, né, as demais espécies normativas, elas representariam os outros planetas que estariam, então, gravitando ao redor do próprio Sol. Então, a Constituição é o centro do nosso sistema jurídico normativo, de modo que tudo deve partir da Constituição da República. Tudo deve passar por uma necessária filtragem constitucional. Hoje é impossível, meus caros amigos e amigas, fazer uma leitura do nosso ordenamento jurídico sem perpassar pelas regras constitucionais. Portanto, eu sempre falo em sala de aula, é necessário que você veja todo o funcionamento do sistema jurídico pela lente da Constituição, justamente em razão desta atual posição ocupada pela nossa Constituição da República. E juntamente, né, com a Constituição, foram para o centro, né, do nosso sistema jurídico os direitos e as garantias fundamentais e, em última análise, a própria dignidade da pessoa humana. Isso sugere aquela ideia já compartilhada antes de que a Constituição tem por finalidade limitar o poder do Estado e, ao mesmo tempo, proteger a pessoa humana. Pois bem, mas em razão disso, né, e como decorrência lógica do que eu acabei de explicar, outras características também colocam o neoconstitucionalismo nesta posição de atual fase do nosso direito constitucional, e eu preciso aqui fazer uma breve explanação para vocês. Inclusive, gente, esta síntese que eu farei aqui agora é uma síntese muito utilizada pelo professor Luiz Roberto Barroso, né? Que é um grande professor de direito constitucional, que traz isso nas suas obras, nas suas palestras, e Luiz Roberto Barroso, vale mencionar, ministro do STF desde o ano de 2013, né? O ministro Barroso diz o seguinte, olha, o neoconstitucionalismo, ele se notabiliza pelas seguintes características. Primeiro, nós temos aqui, né, no neoconstitucionalismo, mais Constituição do que leis propriamente ditas. Nós temos uma evidência maior da Constituição se comparada com as leis em sentido estrito, as leis infraconstitucionais. Isso é verdade, né? Mesmo porque, como já disse, a Constituição passou a ocupar o centro do nosso sistema jurídico. Inclusive, o professor Daniel Sarmento diz que a Constituição, né, e a própria dignidade da pessoa humana é o epicentro axiológico de todo o ordenamento jurídico. Pois bem, em decorrência disso,
nós temos atualmente no neoconstitucionalismo mais princípios do que regras. Nós temos aí uma posição de destaque dos princípios jurídicos. Nós temos aí uma certa evidência daquelas normas jurídicas mais abertas, mais vagas, né? Que propositalmente foram pensadas com esta estrutura para que sejam preenchidas com alguns valores, né, extraídos da própria sociedade. Gente, isso é um bônus, mas é também um ônus, tá? É um fator de muita preocupação, especialmente quando nós pensamos na segurança jurídica. Normas abertas, né, normas vagas, elas inevitavelmente acabam prejudicando, de outro lado, a segurança jurídica. Pois bem, nós temos também, em razão disso, mais ponderação do que subsunção. Ora, é uma decorrência lógica, porque veja, se nós temos mais Constituição do que leis, temos mais princípios do que regras jurídicas propriamente ditas, nós temos naturalmente mais ponderação do que subsunção. Ponderação, pessoal, é a técnica utilizada para a aplicação de princípios jurídicos, que são, por natureza, como já disse, normas mais vagas. De modo que, por exemplo, quando um princípio entra em rota de colisão com outro princípio, pense você, por exemplo, né, o direito à vida de um lado e, de outro lado, o próprio direito à integridade física, né, ou o direito à vida e, de outro lado, a liberdade religiosa, por exemplo. Quando você verifica que dois princípios jurídicos, né, normas abertas, normas vagas, altamente abstratas, estão conflitando uns com os outros, é necessário lançar mão da técnica da ponderação para resolver esse problema entre os dois princípios jurídicos. De modo que, vejam, um princípio jamais anulará outro princípio. Um princípio jamais vai aniquilar outro. Eles vão ser, na verdade, equacionados, de modo que, é bem verdade, um dos princípios vai preponderar temporariamente, circunstanciadamente em relação a outro princípio, tá? Mas jamais um princípio vai anular outro princípio. Todos os princípios jurídicos, gente, é importante fazer um parênteses aqui, todos os princípios, eles convivem, né, no mesmo ambiente, no mesmo plano existencial. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de lado, né, a ideia de que, eventualmente, pode ser que haja aí conflitos entre os princípios, de modo que, consequentemente, um deles haverá de preponderar, haverá de prevalecer, no caso concreto, sobre o outro princípio. Mas ambos, né, ou os demais princípios, vão todos eles conviver harmonicamente uns com os outros. Tranquilo? A subsunção típica é uma técnica diferente, né? A subsunção, pessoal, né, até me vali aqui de uma expressão do direito penal, né, subsunção típica. A subsunção, né, propriamente dita, é uma técnica utilizada para aplicação de regras, né? Então você tem que verificar se a regra é ou não aplicável à situação concreta, se de fato a situação fática for contemplada, se amoldar com precisão aquela situação colocada ali na regra jurídica. Mas no neoconstitucionalismo nós temos aí uma certa, digamos, preponderância dos princípios em relação às regras. Mesmo porque os princípios, por vezes, por terem mais vagueza semântica, né, por terem mais abstração, eles acabam trazendo ali alguns vetores interpretativos de maior relevância, que são, inclusive, importantes para a própria interpretação das regras, para se verificar o sentido e o alcance das regras jurídicas. Tranquilo? Ah, Gabriel, me dá um exemplo de regra, né, para que eu possa formar aí melhor a minha compreensão. Gente, aquela regra constitucional, por exemplo, que diz que as eleições presidenciais acontecerão de 4 em 4 anos, né, no primeiro domingo de outubro. Bom, todo mundo sabe o que é eleição presidencial, qual é o período exato de 4 em 4 anos e o que é primeiro domingo de outubro. Então é algo muito concreto, é algo muito específico, né? De modo que essa regra é aplicada pela técnica da subsunção e não da ponderação, que é algo próprio de quando há conflito entre princípios jurídicos. Muito bem. E por via de consequência, nós temos aqui uma certa preponderância do judiciário sobre o legislativo. Por quê, gente? Porque, veja só,
uma das questões mais, digamos, evidentes do neoconstitucionalismo é, com efeito, a chamada força normativa da Constituição. Segundo, né, o pensador, o filósofo Conrad Hesse, mencionado, né, por nós na aula anterior, a nossa Constituição ela tem força normativa. O que quer dizer que as regras constitucionais elas têm força jurídica. Elas são dotadas de imperatividade. Gente, os dispositivos da Constituição são leis, né, para ser mais exato, mais direto ao ponto com vocês. Eles precisam ser efetivamente cumpridos. Eles têm de ser levados a sério. E por conta disso, né, levando em conta tudo isso que eu já falei para vocês, que a Constituição está no centro do nosso ordenamento jurídico, que por a Constituição ter mais princípios do que regras, né, os princípios jurídicos estão em evidência, de que os princípios são aplicados, né, por meio da ponderação, nós temos uma preponderância maior do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Porque, veja, compete ao Poder Judiciário, meus amigos, isso é inegável, não é mesmo? Compete ao Judiciário, especialmente quando nós pensamos na cúpula do Judiciário, compete a ele a guarda da Constituição. Compete ao Judiciário a sindicabilidade das normas constitucionais. De maneira que os grandes problemas constitucionais acabam, né, por uma via ou por outra, desaguando diretamente na Suprema Corte Brasileira. De forma, então, que é o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, enquanto guardião da Constituição, que vai dar a última palavra em sede de interpretação constitucional, né? Evidentemente, sempre tentando ali encontrar soluções para fazer valer a força normativa, a imperatividade da nossa Constituição. E eu quero aqui complementar o seguinte para vocês. Com a nossa atual Constituição de 1988, nós tivemos aí uma grande qualificação dos instrumentos de proteção da Constituição. É isso mesmo. Nós tivemos com a nossa atual Constituição um aumento, uma ampliação dos instrumentos, das ferramentas destinadas à proteção constitucional. Isso quer dizer, por via reflexa, que naturalmente, em virtude dessa realidade, o Judiciário passou a ter mais notabilização, passou a ter mais preponderância, né? Passou a assumir uma posição de destaque. Por quê? As normas da Constituição passaram a ser reconhecidamente normas jurídicas que são obrigatórias, que têm de ser cumpridas obrigatoriamente e compete ao Judiciário, digamos, fiscalizar o cumprimento da Constituição, pelo menos numa primeira análise, num primeiro momento. E em razão disso também, vale lembrar que nós temos na Constituição, na atual, né, um grande volume de ferramentas disponíveis, colocadas à nossa disposição, para justamente fazer valer o cumprimento das regras constitucionais. Logo, por via de consequência, por todo esse contexto, o Judiciário acaba tendo, sim, um maior protagonismo, né, em face do Legislativo e do Executivo. O que é bom por um lado, mas por outro lado também é motivo de muita preocupação. Hoje, né, o que muito se discute é justamente aquilo que vocês conhecem por, digamos, judicialidade, ampla judicialidade, né, do Poder Judiciário, ativismo judicial, o que não é, convenhamos, às vezes não é muito saudável e é algo que nos leva a pensar e a refletir um pouco melhor, inclusive a respeito, né, do papel do Supremo Tribunal Federal e do próprio Poder Judiciário no que tange aí a separação dos poderes. Esse tema é um tema muito, muito complexo, rende uma tese de doutorado e possivelmente uma outra aula bônus, né, uma aula adicional, nós podemos verticalizar a sua análise aqui junto com vocês. Meus amigos, é isso então o que eu tinha para poder compartilhar com os senhores, com as senhoritas. Muito obrigado mais uma vez pela adesão ao nosso curso. E não se esqueça, né, de dar um like nesse vídeo, se você gostou, obviamente, vai me ajudar muito. Se inscrever no nosso canal e de nos seguir no Instagram e no Telegram. Fica ligado nas nossas dicas, nas nossas aulas. Eu quero acreditar aqui que poderei, ao final, acrescentar muito à sua formação jurídica e lhe auxiliar, em certa medida,
na sua aprovação, seja no exame de ordem ou seja no seu concurso público. Vamos juntos, né, dar mais alguns passos na direção da sua aprovação. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, né, na aula de quinta-feira dessa semana. Tchau, tchau, até breve.